Muito bem, sejam todos bem-vindos já ao 17º episódio dessa terceira temporada do Atualizando. Monteiro e eu vamos aí tratar com vocês agora 3 assuntos que temos uma expectativa grande, né, que apareçam nos vestibulares. O primeiro é esse verdadeiro susto aí, né, que as notícias começaram a ser divulgadas aí pelo dia 15 de setembro do risco de um tsunami atingir a costa brasileira, o litoral brasileiro, na altura do Nordeste. E esse rolo todo, né, causado por um vulcão que fica a 4.000 quilômetros daqui, fica lá nas Ilhas Canárias. Então nós vamos bater um papo sobre a localização, sobre a importância das Ilhas Canárias e também esse aspecto geológico, o risco, sim ou não. O Monteiro vai mostrar para vocês aí a localização, né, das Ilhas Canárias. Bom, pessoal, é bom ter mentalmente aquela posição geográfica do determinado lugar, né? As Ilhas Canárias, elas ficam na África, na realidade. É um território chamado de ultramarino, né? Já que não tem mais colônia oficialmente no mundo. Então, eu vou dar um zoom de proximidade aqui, só para a gente entender, né? Ele fica perto ali do Marrocos, é o território, no caso, espanhol, né? Aqui a virada para chegar no Golfo da África, aqui o Golfo da Guiné, mas aí as Ilhas Canárias, na realidade, é uma espécie de paraíso fiscal, zona franca lá da Espanha, o pessoal nas férias vai dar um rolê lá, e é uma área bem vulcânica. Dando um zoom de aproximação aqui, a gente pode observar pelo próprio relevo da região, que aqui você tem já um cume que já teve em algum momento um vazamento de lava. Também achei interessante as imagens de satélite aqui, ó. Ela já teve histórico de vários pequenos áreas vulcânicas, ó. Cada bolinha dessa aqui já é uma cratera desativada, e essa pontinho vermelho aqui, né, o tal do Cumbre Vieja, é a área que poderia ter o risco de vazamento de lava, né, que está tendo, né? Está vazando lava essa semana aqui da gravação, e aí gerar um processo de tsunami que o Alexandre vai explicar melhor agora. Monteiro, mostra pra gente aí a dorsal meso-atlântica. Alexandre, é impressionante a tecnologia que a gente tem hoje em dia, né? A nossa disponibilidade, às vezes a gente nem sabe, né? A dorsal é aquela área que separou, né? E vem separando até hoje os continentes, e essa área meio rugosa aqui, né? Que é uma área de fechamento ou abertura de placa tectônica? Expansão das placas, né? Africana, né? Euroasiática e da América do Norte, mais significativo nesse trecho. Provavelmente, né? Fernando Noronha um dia esteve aqui, provavelmente tá ligado o Canárias estava aqui, Canárias, né? Daí vai abrindo para os dois lados. Aí. Isso. Então, onde nós temos aí a localização das Ilhas Canárias, pode-se falar que é uma extensão, né? um ramal transversal ali da dorsal meso-oceânica. Por essa ser uma área que o Monteiro comentava ali de expansão, né, não se espera ali um vulcão explosivo, porque a pressão, né, tende a não acumular, como acumula na Cordilheira dos Andes, como acumula em outros lugares. Então esse vulcão está extravasando uma quantidade grande de magma, né, um magmatismo ali. 5.000 pessoas já foram deslocadas. Alguns falam que talvez ele vai ficar em erupção um mês, mas não se espera dele assim uma grande, né, explosão. E aí que reside a situação, né? A maior preocupação mesmo não é o vulcão, né, mas ele desmoronar as suas bordas. Sim, e aí o que a gente está acostumado é aquela tsunami quando uma placa atrita na outra e escorrega. Né? Acumula tensão quando libera, é o caso do Japão. Aquela de 2004, né? 2004 foi assim. No Chile, tá assim, abrindo. Mas daí tem o risco o quê? Da parte da ilha, tipo uma chicoteada, Isso, né? É como se caísse uma grande pedra dentro, né? Porque até água, se o Monteiro mostrar de novo pra gente ali, veja como é profundo logo na localidade, né? Então, os tons mais escuros são elevadas profundidades ali. Ali 1.000, 2.000 metros de profundidade. Com certeza. Então, se desmoronar, e daí, assim, há o risco de desmoronamento? Sim, porque a última erupção desse Cumbre Vieja, né, que é Monte Velho, Cimeira Velha, foi em 1971. E a partir dali, o Serviço Geológico, né, espanhol ali da localidade identificou uma série de falhas na região. Então surgiu a teoria de um mega tsunami ocasionado nessa região,
que teria condições de atingir a África, claro, próximo. Se a gente verificar no mapa, assim, uma situação muito hipotética, né? O pessoal pode ficar tranquilo, né? Não fica assim tão... Mas se acontecesse, as ondas iam se propagando, assim, de forma circular, né? Em direção principalmente ao Caribe, a Flórida, Jamaica, Cuba, aquela região. Acho que ali seria, se existisse, seria mais perigoso para eles. E atingir até a Europa, né? A parte norte ali, né? Isso. Nos anos 90, até por curiosidade, foi produzido pela BBC um documentário chamado Mega Tsunami, Onda da Destruição, que era um documentário catastrófico e tal. E essa notícia, de vez em quando, ela é requentada, vamos dizer assim, né? Mas agora assustou porque realmente o vulcão ele entrou em erupção. E aí a temeridade. O último tsunami que atingiu a gente, que os registros são bem parcos, assim, mas foi em 1755. 1755 foi aquele terremoto que geralmente o professor de história fala muito. Que de foi Lisboa, né? De Lisboa, né? Foi o maior terremoto da história europeia. Eles acham que deve ter sido alguma coisa tipo 8,5 na escala Richter. Aí lá em Portugal o terremoto foi forte, aí as ondas foram deslocando, chegou para o norte da Europa, para a Irlanda, né? E chegou até o Nordeste daí sim, brasileiro. as placas se chocam ali, né? Lá, daí sim. acumula tensão, daí a coisa é mais eu estava vendo, Alexandre, que esse tsunami que atingiu o Brasil em 1755... É tudo na base meio do achômetro, assim, né? Ele chegou a água entrar no Nordeste brasileiro, ali em Pernambuco, perto de Pernambuco, aquela região, mais ou menos uns 5 quilômetros água para dentro, né? É um litoral bem planificado, bem plano, no Nordeste. Bem plano. Linear também, não tem muita baía para reduzir a velocidade, né? Só que na época não tinha ninguém morando ali, né? Muito tempo atrás, então é na base dos registros assim meio de boca, cartas da época que o pessoal escrevia, né? Então, navios que sofreram e tal. Tem um conhecido meu que, mais ou menos mostrando que o Brasil tem algum tipo de evento sísmico e hidromarítimo, né? Que quando teve aquela tsunami de 2004, ele estava naquele dia no litoral de São Paulo. Daí ele percebeu, né? Porque ele é geógrafo também, então o cara percebia as coisas. Assim como o mar oscilou. Oscilou muito. Sim, não chegou a ter tsunami, mas disse que a maré subia e descia rapidamente várias vezes. Então... Agora o Monteiro até me lembrou de uma coisa, mas eu estava na praia de Penha, em Santa Catarina, e eu comentei com os convivas que estavam lá, eu disse, nossa, mas como a maré tá... Daí eles acharam que era uma loucura, eles falaram, cara, é o vento aí, tal, daí, né? Mas realmente o oceano todo, né? Assim, o oceano global oscilou. Né, e olha que é do outro lado do planeta Terra, né? Quase 180 graus de longitude lá na Indonésia ali, né? Mas houve uma situação. Então, isso aí era para a nossa primeira consideração, né? Veja, o vulcão não é na Espanha, fica lá na costa da África, é possível, mas é remota a possibilidade. É isso que a gente queria mostrar para vocês desse primeiro episódio. O segundo episódio, não, o segundo assunto que a gente vai tratar com vocês agora, o segundo tema, é o seguinte, parece esquisita nessa notícia, mas aí no comecinho do ano saiu uma notícia de que o planeta ele tem um novo oceano. Aí muita gente, mas como é que pode isso, né? Descobrir um novo oceano. Na verdade, o que acontece? As águas que ficam ao redor da Antártica, né? Por muitos, era considerada mera extensão do Oceano Pacífico, Atlântico e Índico. Então, porções menores são considerados mares, né? Então, havia aquela situação de boa parte aí dos oceanógrafos, geógrafos e tal, considerarem mares glaciais. Mas os estudos recentes realmente comprovaram, né, que ao redor da latitude 60 sul há uma dinâmica particular dessas águas e tem toda uma bacia. Essa particularidade reside principalmente na corrente marítima que circunda a Antártica, né? Se você navegar em linha reta, é o único lugar, né, que você dá a volta no planeta. Então, ele é o único oceano que realmente circunda, né, toda ali a Terra. Sem obstrução, né? Sem obstrução. Se você quiser dar uma volta de 360 graus, é o único lugar que você consegue ali, né? O Amir Klink já fez isso, inclusive. E daí o que acontece? Então existe a dinâmica dessa corrente circumpolar que atua ali e também a chamada convergência antártica, que é onde, né, tem o encontro atmosférico das massas bem polares mesmo, com as massas subpolares, subtropicais ali, e também na dinâmica do oceano, as águas frias, muito frias, elas aprofundam ali, né? Elas descem e têm contato com águas mais quentes, o que cria uma situação, né, da dita ressurgência, né? Que surgem nutrientes, então você vai ter uma área muito rica
Dentro desse círculo de 60 graus sul, aí você também vai ter uma fauna, né, toda particular de baleias, o crio, que é aquele... Tipo um camarãozinho, como se fosse um camarãozinho, né? que é a base alimentar e é usado na indústria também e tal. Tem uma outra característica também legal, tanto para biologia pinguim, como para geografia, é que essas águas, por serem frias, têm menos salinidade, né? Porque as águas quentes, quem for para o Nordeste sabe, a água é bem mais quente, daí evapora mais, ela tende a ser mais salina. Aí você vai nas áreas frias, nitidamente ali evapora menos, a água é menos salina. Isso propicia uma explosão de vida também. Uma explosão de vida fantástica. Se a flora lá é pobre, mas a fauna é forte. É extraordinária. Então, o que houve foi assim uma oficialização. Nós até estamos usando aí o mapa da National Geographic. Então, assim, no popular, ela bateu o caneco, né? Dizendo, olha, agora nós temos aí, então, 5 oceanos. O Pacífico, né, que é o maior, depois vem o Atlântico, depois o Índico, aí o Antártico, e o menor de todos é o Ártico, né? E daí, Monteiro, quer fazer alguma consideração aí? Uma coisa que é interessante, mas você tem que olhar aqui no mapa, quem está assistindo, né? É que você está vendo que tem um cortezinho aqui, né, do Oceano Atlântico com esse Oceano Antártico aqui embaixo. O Brasil tem a sua base, não é, a gente fala na Antártida, mas não é no continente Antártido mesmo, propriamente dito. Aqui você precisa de muita tecnologia, dinheiro e insistência para ter uma base, né? Geralmente os americanos adoram colocar bases dentro do continente Antártico. Aí a base brasileira fica onde está a seta aqui, ó, que é a ilha Rei Jorge, que é onde oficialmente, não é bem uma malandragem, mas é quando o Brasil chegou, o Brasil era um dos últimos a se instalar na Antártida, porque tinha que chegar acho que até 82, né? 82, 83. Oficializar e a base começou em 84. Daí o Brasil chegou assim nos 48 do segundo tempo, falou, qual que é o primeiro lugar oficial que aqui é considerado Antártida? Então foi nesse pontinho aqui, ó, faltando, por exemplo, acho que Shetland. tem várias ali, né? Várias bases também de outros países ficam ali. Do Chile está ali também. A do Chile, a do da Peru, Argentina. da Argentina. A Argentina tem um da monte Ucrânia, de base, né? Tem um monte de base ali. E também é interessante sempre lembrar que tem um acordo, né, de não exploração. Acho que você fala bastante isso em aula, Sim, não? tem uma aula que a gente fala disso. É o Acordo Antártico, que né? é de 58 até 2048, acho que não pode explorar. Ele é de 59 e entrou em vigor em 61. Eles fizeram por 30 anos. Daí houve uma reformulação. E aí ele determina que a Antártica é um território internacional só para uso pacífico. Não pode ter arma, não pode trazer espécie exótica. Antes eles traziam um cachorro, coelho, soltava lá. Soltava. Ia dar um problema igual aquele da Austrália, que a gente fez um lá dos ratos, E daí tem o Protocolo de Madrid, que é de 91 também, que daí proíbe até... por 50 anos, 2041, a exploração de qualquer recurso natural na Antártida. Isso você poderia falar um pouco, né? O que tem lá de recurso? Olha, tem... Teoricamente, né, as pessoas até esquecem disso, é perigosíssimo para a prova, né? O Ártico lá em cima é só água e gelo, né? Não tem mais nada ali, cavar um buraco, tem água embaixo. Aqui não. Tem petróleo, tem pesca e tal. Né? Mas não na capa, né, que o pessoal imagina, né? Só e no aí na subsolo. Antártida, você derreter aquele gelo, ali você tem um continente gigante, né? Maior que o Brasil. Então é um escudo cristalino ali, né? E onde tem escudo cristalino, a tendência de ter minérios em volta é grande, minérios metálicos, né? Então deve ter ouro, deve ter cobre, né? Porque essa aqui é uma prolongação da Cordilheira dos Andes, né? Porque antes estava conectado aqui. E nessa bacia sedimentar aqui da Península Antártida tem petróleo mesmo, petróleo e carvão mineral. Só que economicamente não é viável hoje. E também nem sei se vai ser no futuro, né? Sei lá, daqui 40, 50 anos, quando acabar o protocolo, acho que já vão estar em outra vibe de exploração de energia, né? Acho que foi uma boa ideia não ter mexido lá na Antártida. A ideia de fazer o tratado, ele, a princípio, né? Tem assim, até teoria da conspiração, né? Que a Antártica não existe, né? Que é a parede de gelo, que ninguém pode ir lá. Mas até, é verdade, incentivado pelos Estados Unidos e por países europeus, teve um caráter muito ambiental, não é? Mas também a gente não pode esquecer que o Tratado Antártico ele é da época da Guerra Fria, né? Eu lembro que na época eles estavam querendo fazer testes nucleares também. A África do Sul, né? Tem um zoom que a África do Sul tentou fazer arma nuclear junto com Israel. E eles tentavam fazer lá perto da Antártida. Isso aí já começou a poder afetar a pesca. É uma sacanagem, né? Nessa época já se tinha, né? Das besteiras que foi o atol de Mururoa, né? Mururoa, Bikini, né? Eles faziam muitos testes em áreas oceânicas, né?
E também tem uma coisa que eu acho que é verdadeira mesmo, é que tem países que se julgam mesmo donos da Antártida, que é a Argentina. A gente tem sempre que rir dessas coisas de Argentina, assim, ó. Então, o Chile disputava, eles querem dividir como se fosse uma fatia de pizza, assim, uma fatia da Argentina, por quê? Porque tá perto. Daí o Chile, então também quero, porque eu tô perto. Tanto é que tem uma disputa no sul da Argentina, né, da cidade mais perto da Antártida, que é Ushuaia. Aí foi o Chile e construiu uma cidade fictícia mais ao sul ainda, né? E depois já tinha a Noruega, alega. Pô, mas a Noruega é lá em cima, né? Mas foram os primeiros a chegar lá. Primeiro a chegar no Polo Sul, né? No eixo de rotação. Tem a Inglaterra, que tentou, criou base. Depois os Estados Unidos se achava no direito, porque era o xerife do mundo. Então acho que esse acordo deu uma estabilizada, assim, né? Ele deu. Uma coisa que era muito marcante para a questão ambiental na época era a caça-baleia, né? E a caça-baleia ela acontecia no verão, que era justamente quando as baleias voltavam com os filhotes lá. Baleia forma casal para a vida inteira. Então caçava lá a baleia, ficava o filhote lá, depois morria, aquela situação toda, e ficava muito lixo dessa situação. Daí, associado a outras coisas, foi feito aí então o Tratado Antártico, né? E é bom a gente tratar só para fechar isso aqui, desse oceano. Até na aula eu comentava, porque a nossa base sofreu um acidente, né, com o Hernando Ferraz, 2012, e agora ela está reconstruída. Sim. Vai receber. Então é uma coisa aí que a gente deve ficar esperto. A situação antártica, né? E essa coisa agora é do reconhecimento do... É uma base super moderna, né? Porque a primeira foi feita muitas pressas, tipo uns caixotões. Sim. A primeira. E é um reflexo da época, né? Sim, era meio embrutecida a coisa, né? Agora é mais ecologicamente correta, uma base bem interessante. Uma base bem bonita. Vale a pena até conhecer um pouco mais aí dessa base. Se der, né? Se tiver um barquinho para lá. Barquinho para lá. Tá crescendo o turismo na Antártida, né? É uma das formas de arrecadar dinheiro, só que não arrecada para a Antártida, né? Arrecada para o país que leva o público lá, né? E daí ainda aí que tá aí. Daí justamente esse tipo de atividade ocorre mais quando? No verão, né? No verão. Aí os bichos estão reproduzindo, tá? O pessoal lá faz barulho. Daí também a ideia de limitar, inclusive isso. Daí que vem a teoria da conspiração de que ninguém pode ir até lá e tal, mas não é bem verdade. Vamos lá, Monteiro. E o terceiro e último? E o terceiro e último assunto a gente fala bastante em sala de aula, mas eu estava prevendo que ia acontecer isso mais cedo ou mais tarde. Vocês devem ter assistido o nosso podcast que falava sobre crise hídrica, né? A gente já tinha alertado, quem não assistiu, assista, que a região do Cerrado do Brasil, por uma série de fatores, nos últimos 2 anos choveu pouco. Os caras já estão dizendo que ano que vem também não vai chover lá essas coisas, né? E a gente usa muito esse termo em aula, que o Cerrado é a caixa d'água do Brasil. O coração das águas, porque como é um planalto, é uma área central do Brasil, e dele forma um efeito meio radial, né? Então muitas bacias hidrográficas nascem lá. Então assista aquele episódio se você não assistiu. E aí, o problema que está acontecendo hoje é com a usina de Belo Monte, né? Então, a Belo Monte é super nova, foi inaugurada em 2018, é a 4ª maior usina hidrelétrica do mundo, né? A primeira é aquela da China, famosíssima lá, as Três Gargantas, aí depois tem Itaipu, depois tem uma outra na China que eu não lembro o nome, e aí vem a Belo Monte, sendo que a Belo Monte do Brasil é a maior de todas, porque a Itaipu é meio a meio, né? Brasil e Paraguai. Só que na época que foram construir a Belo Monte, os ambientalistas e lobbies internacionais não queriam que fosse feita ali. Mas daí o governo, preciso, né? Foi na época projeto original é do governo militar. É da década de 70. E era um projeto com a tecnologia da época. Da época. E daí, na época, não tinha nem... Questão não ambiental. Só no Brasil, não era só no Brasil, no mundo inteiro os caras não estavam nem aí com questão ambiental, né? Questão ambiental acho que é uma coisa muito anos 90, né? Nasce ali nos anos 70, mas ganha força depois de 80, Chernobyl, 80. Mar de Aral, 92, a Eco 92 que é o grande... Começa a se discutir. E aí vai briga, vai, não vai. Tá, vamos construir. Eles fizeram aquele sistema chamado de fio d'água, né? Que é um sistema interessante, né? Onde, em vez de você ter um grande lago de reservatório, você vem com um rio direto, faz tipo uma canalização, assim, uma bacia de entrada, né? E aí a água vai passando, a energia vai sendo gerada ali. Quando eu dou isso em aula, eu sempre falo, uma hora ou outra vai dar problema. Por quê? Porque a questão de você ter grandes lagos hidrelétricas é você ter uma caixa d'água, você ter um estoque. Então, Itaipu pode ficar 2 anos sem chover no Paraná que ela vai ter água estocada. Aqui perto também, acho que é até legal você mostrar que a gente estava discutindo antes, né? Olha a comparação do lago de Tucuruí
Isso, a gente vai mostrar agora aqui no mapa. Ó, antes da Belo Monte, a maior usina hidrelétrica 100% brasileira é a usina de Tucuruí, que é essa aqui também no estado do Pará, né, no rio, aqui acho que Tocantins. é o Tocantins. Então, olha o lago que foi construído, tem uma escala gráfica aqui do lado. Putz, eu vou chutar aqui de comprimento, deve ter uns 150 quilômetros mais ou menos de lago. O Lago de Sobradinho, que é o maior artificial do Brasil, tem 200 tem lugares 40 quilômetros de largura. Então é muito grande. Claro, impacto ambiental, térmico, clima local, né? Solo, alteração na hidrologia. Né? As populações ribeirinhas tiveram que ser tiradas, removidas. Então essa aqui é a Tucuruí. Se você olhar aqui, ó, aqui você tem o rio Xingu, né? Eu sempre aconselho você decorar, saber mesmo que é no rio Xingu. Ó. O Xingu é um afluente do rio Amazonas. Então, onde está a seta aqui, ó, vai ser a usina do Belo Monte. Se você comparar com a Tucuruí do lado, ó, cadê o lago? Não tem lago. Eles fizeram, vamos dizer assim, chama-se de bypass, né? Bypass é um canal aqui que liga essa região. E aí você já vê que aqui o rio foi ficando mais fraquinho. Mas vamos dar um zoom aqui para ver se é que no Google não ficou tão legal. Ó, então o canal ele vem aqui, ó, por esse caminho para conectar a usina. O projeto original era alagar tudo isso aqui, né? E não, veio direto. Aí o que acontece? Eu sempre defendo, ó, faça a usina fio d'água, que é esse sistema sem lago. Só que saiba que uma hora vai dar problema. Então o problema agora chegou, né? E é para o governo e o Brasil e os brasileiros pensarem. Essa usina, ela, se tivesse este lago aqui, ó, toda essa área, ela geraria energia de mais ou menos 19 mil megawatts. Um valor X, 19 mil. Sem o lago, ela gera 11 mil. Ou seja, funcionando a toda a carga, ela já estaria funcionando muito menos do que com o lago. E aí, esse ano, pasmem, ó, ela é para gerar 11 mil. Ela está gerando 200 megawatts. Ela está funcionando assim, menos que uma energia usina pequenininha. De boa chuva, ela em geral 4 meses no ano, 5, ela fica metade da carga. Meio parada. E aí, às vezes, você fica naquela discussão, ó, vamos salvar os índios da região, a fauna da região, a comunidade ribeirinha da região. Só que agora eles vão ter que fazer uma outra próxima ali, que é a do Tapajós, no mesmo sistema. Então, o quanto que vai ser gasto, o impacto ambiental, graças a esse sistema de fio d'água, a gente teve que acionar, e a seca também, né? As termoelétricas, se gerou mais chuva ácida, possível efeito estufa. Então, às vezes, se você fizer uma coisa de uma única vez bem feita, evitaria todos esses transtornos por tabela. E cada usina ainda precisa da infraestrutura, pode ser chamada secundária, né? Que é linha de transmissão, rodovias que mora lá. Rodovias que vão levar material de construção, tudo isso. Lá perto de Belo Monte tem o famoso município de Altamira, no Pará, né? Ele é muito citado, ele é muito citado em prova de sociologia e geografia rural, né? São áreas que têm muita violência no campo, foi muita gente trabalhar na região, depois não vai embora, os caras ficam ali, criam uma vida local. Então, às vezes, tem que pensar bem, eu estou salvando aqui uma determinada comunidade, mas você gera 4, 5, 6 transtornos para frente. A gente vai gravar em breve um outro podcast que vai falar sobre a questão indígena, também bem interessante. Temporal. É o marco temporal. Então, no Brasil, você tem 12% do território brasileiro com áreas indígenas. E 0,5% da população é indígena. Então, se na época que a grande discussão da época da Belo Monte era essa, aí os indígenas que tem lá, se você tivesse feito de forma coerente a remoção deles e colocado em outras terras indígenas, poderia fazer talvez com um alagamento total e não teria outros problemas, né? Precisar construir outras usinas, precisar usar termoelétrica, né? Tem gente que fala assim, mas por que não usa energia eólica e solar? Não, porque isso aí está começando a engatinhar agora. Há 20, a 30 anos atrás, começando a ser viável agora. Nem pensar, né? Então é isso. É isso que a gente tinha. Então esses 3 pontos, gente, aí, ó, a questão do vulcão, o Oceano Glacial Antártico e a usina de Belo Monte, essa discussão sobre a usina aí de fio d'água, realmente a gente tem grandes expectativas aí que apareçam nas suas provas. Falar mais alguma coisa, Monteiro? Não, só isso. Eu queria agradecer a audiência de vocês aí. Recomendem para os seus colegas assistirem o
os nossos podcasts. Não quero dar uma de youtuber que fica pedindo, dá um like aí, mas pô, dá um like aí nesse Dá negócio, um like, caramba, né? Veja os outros Né? episódios, falamos da crise hídrica. Sim, a gente faz com todo amor e carinho, não recebemos um tostão furado, né? Não temos patrocinador, nem nada. Né? E sempre procurem, quando a gente faz os podcasts, a gente coloca embaixo uma lista ou de filmes ou de E ficarão nesse também. Vão ficar nesse aí também, né? Corre atrás também para vocês ampliarem o seu conhecimento. Beleza? Então é isso aí. Monteiro, obrigado aí por dividir o tablado aí. Então a gente se vê na próxima. Tchau, gente. Até mais.